Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre progressão aritmética. E na aula número 1, nós vamos aprender o conceito de uma progressão aritmética, a fazer sua classificação e aplicar a fórmula do termo geral de uma PA na resolução de algumas situações problemas. Não esquece, se você gostou dos nossos vídeos, deixa o teu like, faz o teu comentário e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais para estar nos dando aquela força grandiosa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Smart Groups e vamos dar início à nossa aula de hoje. Quando nós falamos em progressão aritmética, nós estamos falando de um tipo de sequência onde cada termo a partir do segundo é obtido adicionando-se uma constante R ao termo anterior. Essa constante R nós chamamos de razão da progressão aritmética. Vamos ver aqui na nossa tela como é que isso funciona nessa sequência que está aqui abaixo. Nós temos aqui uma sequência onde o primeiro termo é 4, o segundo é 7, o terceiro é 10 e assim por diante. A gente costuma dizer que o segredo de uma progressão aritmética é sempre descobrir qual o valor que a gente está somando ao termo anterior para encontrar o termo posterior. Como assim? Se eu observar aqui de 4 para 7, o que é que está ocorrendo? Eu estou somando 3 para encontrar o próximo termo. Como assim? Se eu pegar 4 e adicionar aqui 3, 4 mais 3 eu vou ter 7. Se eu pegar o 7 e somar aqui 3, 7 mais 3 eu vou ter 10. 10 mais 3 eu vou ter 13. 13 mais 3 eu vou ter 16. Se eu quisesse o próximo termo, eu ia somar aqui 3. 16 mais 3 eu teria 19. Então, o que é que está acontecendo? Para encontrar o termo que vem, eu sempre estou pegando o anterior e somando 3. Esse 3 é a constante que a gente fala no conceito. É o valor R que a gente está somando e que a gente denomina de razão para encontrar o próximo termo. Dá para perceber também que eu indiquei aqui o primeiro termo usando A1 ou A índice 1. Vamos chamar aqui de A1. Então, o primeiro termo é A1, o segundo termo vai ser A2, o terceiro termo vai ser A3, o quarto termo A4, o quinto termo A5 e assim por diante. Então, se eu quisesse encontrar o sexto termo, eu ia chamar esse termo de A6. A razão de uma progressão aritmética ela pode ser encontrada se a gente pegar qualquer termo da sequência e subtrair do termo anterior. Como assim? Se a gente pegasse aqui A2, que é 7, e subtraísse de A1, a gente ia encontrar essa razão 3. Ia ficar assim. O segundo termo, que é 7, menos o anterior, ou seja, A1, que é 4, ia ficar 7 menos 4, e eu também ia encontrar a razão, que é 3. Se eu pegar o terceiro termo, que é 10, e subtrair do termo anterior, que é 7, eu também teria a razão 3. Se eu pegasse o quarto termo, que é 13, e subtraísse do anterior, que é 10, eu teria também a razão 3. E isso vale para qualquer termo a partir do segundo. E por que não o primeiro? Porque o primeiro não tem termo anterior. Se eu pegasse aqui o quinto termo, que é 16, e subtraísse do termo que vem antes dele, ou seja, o quarto, que é 13, 16 menos 13, eu também ia encontrar a razão 3. Então, a razão de uma progressão aritmética ela pode ser obtida quando eu pego qualquer termo da sequência a partir do segundo e subtraio do termo anterior. Bem, as progressões aritméticas elas podem ser classificadas em 3 tipos. Elas podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. Quando é que uma progressão aritmética é crescente? Quando a sua razão é maior do que zero, ou seja, quando sua razão é positiva. Um exemplo está aqui na nossa tela. Eu tenho a sequência 2, 6, 10. A razão que eu tenho aqui, se eu pegar o 6, 6 menos 2 é 4. Eu tenho uma razão maior do que zero. Eu tenho uma razão positiva, então essa PA é crescente. A gente também pode dizer, de uma maneira mais intuitiva, que a PA é crescente quando os termos aumentam um após o outro. Se os termos vão aumentando em sequência, a gente diz que essa progressão é crescente. Isso acontece aqui. De 2 foi para 6, de 6 foi para 10, de 10 aqui iria para 14, então está crescendo. Os termos estão aumentando em sequência, então a PA também pode ser dita crescente. Quando é que uma PA é decrescente? Quando a razão dela é menor do que zero, ou seja, quando eu tenho uma razão negativa. Qualquer progressão aritmética com razão negativa é uma PA decrescente. Por exemplo,
Aqui na nossa tela, se eu fosse calcular aqui a razão, eu teria 4 menos o termo anterior, que é 9, daria menos 5. Eu tenho uma razão negativa, eu tenho uma razão menor do que zero. Então isso torna a minha PA decrescente. Ou eu poderia dizer também que uma PA é decrescente quando os termos vão diminuindo um após o outro. E dá para perceber aqui, de 9 caiu aqui para 4, de 4 aqui caiu para menos 1, de menos 1 aqui iria para menos 6, ou seja, termo após termo eu teria valores diminuindo, valores menores que o anterior. Então isso também classifica a PA como decrescente. E por fim, uma progressão aritmética vai ser constante quando a razão dela for zero. E por que ela vai ser constante? Porque se a razão é zero, sempre que eu somar o termo anterior, eu sempre vou ter o mesmo termo. Se eu pegasse aqui 7 com 0, dá 7. 7 com 0, dá 7. Então sempre tem o mesmo termo. Então, quando a razão de uma progressão aritmética é zero, a gente chama ela de uma PA constante. Na nossa próxima tela aqui, a gente vai falar agora um pouco a respeito do termo geral de uma progressão aritmética. O que é esse termo geral de uma PA? É um termo, é uma forma que relaciona o termo de ordem AN, ou de ordem N, sendo que esse N tem que ser diferente de zero, porque vale lembrar que o N indica a posição, eu não posso ter o termo de posição zero, o termo tem que ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então, é uma fórmula que relaciona o termo AN com o primeiro termo da razão, com a razão e com o número de termos da progressão aritmética. E ela é escrita da seguinte forma: AN é sempre igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, onde esse AN é um termo qualquer que eu quero encontrar, a gente chama ele de enésimo termo. Por exemplo, se eu quiser encontrar o 20º termo de uma progressão aritmética, esse AN vai ser A20. Se eu quiser encontrar o 100º termo de uma progressão aritmética, esse AN vai ser A100. Então, o AN é o enésimo termo da sequência ou um termo qualquer que eu quero encontrar, exceto o primeiro, porque o primeiro já está indicado aqui na fórmula por A1. O A1 é o primeiro termo da minha sequência, da minha progressão. O N indica a posição ou o número de termos da minha sequência. Como assim? Digamos que eu quero encontrar o 20º termo. A N é A20. E a quantidade de termos que eu estou trabalhando, quem vai ser? 20. Porque eu vou estar trabalhando do primeiro até o 20º termo. Então, o N ele indica o número de termos da progressão ou a posição de um determinado termo. E o R, por fim, é a nossa razão. Então, o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar essa fórmula e começar a aplicar em algumas situações problemas para ver como é que a gente pode resolver essas situações aplicando a fórmula do termo geral. Vamos para o exemplo número 1, que diz assim: no primeiro mês de funcionamento de um restaurante, foram servidas 2.580 refeições. No segundo mês, 2.430. No terceiro mês, 2.280. E assim por diante. Sabendo que o número de refeições servidas por mês nesse restaurante diminuiu em progressão aritmética até o 10º mês, quantas refeições foram servidas nesse restaurante em seu 7º mês de funcionamento? Vamos aqui para a nossa próxima tela. Então, o que é que ele diz? Num restaurante, no primeiro mês, foram servidas 2.580 refeições. Então, vou colocar aqui, no primeiro mês, foram servidas 2.580 refeições. No segundo mês, foram servidas 2.430 refeições. E no terceiro mês, 2.280 refeições. E isso continuou até o 10º mês, em progressão aritmética. Então, dá para perceber, pela sequência que a gente escreveu aqui, que é uma sequência decrescente, que é uma PA decrescente. Porque se observa, eu comecei com 2.580, caiu para 2.430, depois para 2.280, ou seja, os termos foram diminuindo um após o outro. Então, uma coisa eu já sei: se isso aqui é uma PA decrescente, a razão é negativa. Mas tudo bem, vamos lá. 2.580 vai ser aqui o meu primeiro termo, A1. 2.430 vai ser o meu segundo termo, A2. E 2.280 vai ser o meu terceiro termo, A3. Então eu já tenho aqui algumas informações. A primeira delas é quem é o meu primeiro termo, 2.580. Eu também já posso aqui encontrar a razão. Basta que eu pegue qualquer termo aqui e subtrai pelo anterior. Se eu pegar o segundo aqui, 2.430, e subtrair do termo que vem antes, que é 2.580,
1.580, eu vou ter aqui como razão menos 150. E lembra do que a gente disse aqui em cima? Que a razão tinha que ser negativa porque a PA é decrescente. Ele pergunta aqui quantas refeições vão ser servidas no 7º mês. Então, o meu AN que aparece lá na fórmula do termo geral, nessa questão, vai ser A7, que é o termo que eu quero descobrir da progressão. Ou seja, eu vou estar trabalhando com 7 termos. Logo, N vale 7. O que eu vou fazer agora? Vou escrever aqui a fórmula do termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Está aqui a nossa fórmula. E vou agora substituir o que eu tenho e encontrar o AN, que vai representar nessa situação a quantidade de refeições que foram vendidas no 7º mês. Então eu vou ter A7 igual a 1, que foi 2.580, mais N, que é 7, menos 1, vezes a razão, que como é negativa, eu vou usar aqui um parêntese para colocar ela. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está aqui dentro do parêntese. Então eu vou ter A7 igual a 2.580. 7 menos 1 vai dar 6. Então eu vou ter 6 ou mais 6 vezes menos 1.000 ou menos 150. Feito isso, agora eu tenho que multiplicar aqui. Então eu vou ter A7 igual a 2.580, mais vezes menos vai dar menos, 6 vezes 150 vai dar 900. Quando eu subtrair aqui de 2.580 a 900, eu vou encontrar como resposta 1.680. Ou seja, no 7º mês, esse restaurante vai ter servido 1.680 refeições. Vamos para o nosso próximo exemplo. Determine quantos múltiplos de 3 há entre 100 e 1.000. Olha só, para um número ser múltiplo de 3, a gente costuma dizer que quando eu somo os valores absolutos dele, tem que dar um número que é divisível por 3. Como assim? Como está entre 100 e 1.000, não pode ser 100, nem pode ser 1.000. Se está entre, está no meio. E é óbvio, não podia ser 100, porque se eu somar aqui 1 mais 0 mais 0, dá 1. E 1 não é dividido por 3. Então, o que eu vou fazer? Quem é o número mais próximo de 100 que é dividido por 3? 102. Porque se eu pegar aqui 102 e somar aqui os valores absolutos, 1 mais 0 mais 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o primeiro múltiplo é 102. Para encontrar os próximos, eu só preciso sair somando aqui 3. O outro vai ser 102 mais 3, que é 105. O próximo vai ser 105 mais 3, que é 108. E é lógico que eu não vou escrever isso aqui até chegar próximo de 1.000. Mas eu posso descobrir aqui o último pensando da seguinte forma. 1.000 não é múltiplo de 3, mas 999 é. E por que é? Se eu somar 9 mais 9 mais 9 dá 27. E 27 é dividido por 3. Então, comecei a formar aqui a sequência. A partir disso daqui eu já tenho o seguinte. O primeiro termo, que é 102, tem uma razão, que como é uma sequência de múltiplos de 3, eu estou sempre somando 3, a razão é 3. E tem a N, que é esse último termo que aparece aqui, 999. O que é que eu quero encontrar? O N. Eu quero saber quantos termos vai ter essa sequência. Aplicando isso aqui na fórmula do termo geral, eu vou ter o seguinte, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o que é que nós vamos fazer? Vai substituir o que a gente possui e encontrar o N. A N, esse último termo, 999. A1 é o primeiro termo da sequência que a gente viu que foi 102. O N eu não tenho, então vou repetir, N menos 1. E a razão foi 3. Eu ia começar aqui a resolver isso pelo parêntese, só que aqui no caso não é possível. E não é possível pelo seguinte, eu não sei ainda quem é N, então não tem como tirar de N 1.
Mas aí eu posso multiplicar, ó, esse 3, ele vai multiplicar primeiro aqui o n e depois aqui o 1. Então vai ficar, ó, 3 vezes n, 3n e 3 vezes menos 1, menos 3. Repito aqui o 999, a igualdade. E aqui, cuidado para não cancelar 3n com menos 3. Eu não posso fazer isso porque isso aqui não são termos semelhantes. Isso aqui é um termo algébrico, isso aqui é um termo numérico. Então 3n eu vou repetir aqui, ó. Mas eu posso fazer isso, ó. 102 menos 3 vai dar mais 99. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. Ou seja, passar tudo que está no segundo membro para o primeiro e o que está no primeiro para o segundo. E agora eu vou pegar esse mais 99, ó, e passar aqui para o segundo membro, subtraindo. Então, eu vou ter 999 menos 99, que vai dar 900. E aí, para encontrar o n, eu vou pegar 900 e dividir por 3, que está multiplicando no primeiro membro. Passa para cá dividindo. Então, n vai ser igual a 300. O que é que isso significa? Que entre 100 e 1000 eu tenho 300 números que são múltiplos de 3. Vamos para mais um exemplo. Durante 15 dias, observou-se o crescimento do caule de uma semente germinada. No primeiro dia, sua altura era 10 milímetros e no último, de 80 milímetros. Qual foi seu crescimento diário, sabendo que esse valor foi constante? Bem, se foi observado durante 15 dias, eu já sei que eu estou trabalhando aqui com 15 termos. O número de termos é 15. No primeiro dia, ou seja, A1, a altura do caule dessa semente germinada era 10 milímetros. No último dia, bem, se foram 15 dias, o último dia é A15, era 80 milímetros. E aí ele quer saber quanto é que essa planta cresceu diariamente. Eu estou atrás da razão. Vou jogar aqui a fórmula do termo geral, ó, AN igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Feito isso, a gente vai substituir as informações que nós temos e encontrar a razão. Começando por aqui, ó, AN é A15, né, que vale 80. A1 é 10. Aqui nós vamos ter o n, que vale 15 menos 1, e aqui a razão. Aí começamos a resolver pelo parêntese, e vamos ter 10 mais 15 menos 1, 14, vezes R. Faço uma troca aqui simultânea de membros, ó, e aí eu vou ter 10 mais 14R igual a 80. Passo esse 10 aqui para o segundo membro, subtraindo, e vou ter 14 vezes a razão igual a 70. Para encontrar a razão agora, basta que eu pegue esse 14 e passe para cá, ó, dividindo. E 70 dividido por 14 vai dar 5. Ou seja, de um dia para o outro, o caule dessa planta está crescendo 5 milímetros. Ok? Bem, galera, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o teu like, fazer o seu comentário, compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais e principalmente se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bem, se você já deixou seu like, fez seu comentário, compartilhou o nosso vídeo e se inscreveu no nosso canal, até o nosso próximo encontro. Galera, valeu!